Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Professor Bruno Mendes aqui. Hoje abordaremos a Lei 11.466 do ano de 2007. Essa lei ela está sendo exigida no edital para o cargo de assistente socioeducativo do Estado de Minas Gerais, tá? É uma lei que ela promove alterações tanto na Lei 7.210 de 1984, ou seja, a Lei de Execução Penal, como também no nosso Código Penal brasileiro, inserindo o artigo 319-A. O artigo 319 do Código Penal brasileiro trata da prevaricação. Essa lei promove um acréscimo neste artigo 319, trazendo o artigo 319-A. Beleza? E nós veremos do que se trata essa alteração, tá? Quais as alterações foram promovidas através desses dois artigos que traz a Lei 11.466 do ano de 2007. Pessoal, o sistema socioeducativo ele está ali direcionado a menores infratores, a menores em conflito com a lei, e não com presos, como determina a Lei de Execução Penal, por exemplo. Então nós devemos ter muito cuidado em relação a essas nomenclaturas que são utilizadas no sistema penitenciário, quando tratamos de criminosos maiores de idade, e no sistema socioeducativo, quando tratamos de menores em conflito com a lei, menores que são apreendidos e que é imposta lá uma sanção de socioeducativa, uma medida socioeducativa de internação, por exemplo, tá? Então nós devemos ter muito cuidado com essas nomenclaturas, porque são bastante diferentes, fazem toda a diferença, principalmente a nível de prova, beleza? Então, na tela aí, a Lei 11.466, de 28 de março de 2007, traz a alteração na Lei 7.210 de 84, que é a nossa Lei de Execução Penal, e o Decreto-Lei número 2.848 de 1940, que é o nosso Código Penal brasileiro, para prever como falta disciplinar grave do preso e crime do agente público a utilização de telefone celular, tá? Pessoal, nós veremos aqui detalhes importantes acerca dessa lei. É uma lei curta que trouxe somente dois artigos, um direcionado à Lei 7.210 de 84, que é a LEP, e outro que inseriu o artigo 319-A no Código Penal brasileiro, tá? Mas apesar de ser uma lei curta, que promove apenas essas duas alterações, que são também curtas, né? Alterações curtas, mas são ricas em detalhes, e veremos aqui cada um desses detalhes, beleza? Então, na tela aí, o artigo 1º já traz. Artigo 1º da Lei 11.466, tá? Ele diz que o artigo 50 da Lei 7.210, que é a LEP, Lei de Execução Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 7. Então a novidade é o inciso 7. Trouxe aqui para vocês o artigo 50 para facilitar aí o compreendimento. O artigo 50 diz: comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, pessoal, já aqui no artigo 1º, nós temos um detalhe importante em relação ao que falei aqui no início, sobre as nomenclaturas que devem ser utilizadas no sistema socioeducativo. Eu, particularmente, não gostei do edital de concurso público para o sistema socioeducativo ter exigido conhecimento acerca dessa lei, porque as nomenclaturas são diferentes. E isso pode gerar bastante confusão, e inclusive para o próprio examinador lá no dia da prova, tá? Então, olha só, na tela. Condenado. No sistema socioeducativo, não utilizamos essa expressão condenado, tá? Nós temos lá menores que cumprem medida socioeducativa de internação, por exemplo, que é uma das medidas impostas pelo juiz ao menor infrator, ao menor em conflito com a lei, ao menor que pratica ato infracional análogo a determinado crime previsto no Código Penal brasileiro. Então, muita atenção com as nomenclaturas, tá? Na tela aí, seguindo. O artigo 50,
ele foi acrescido do inciso 7, que foi uma alteração promovida pela Lei 11.466 de 2007. Ele diz: tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Como falei para vocês, nós devemos ter muita atenção quando estudarmos essa lei aqui em relação ao sistema socioeducativo. Não temos presos no sistema socioeducativo, temos menores apreendidos, menores em conflito com a lei que cumprem medida socioeducativa, tá? Não é correto utilizarmos essa nomenclatura de presos quando tratamos de inimputáveis que cumprem medida socioeducativa, inimputáveis pelo fato de serem menores de 18 anos, assim como afirma o próprio Código Penal brasileiro, tá? Então, pessoal, muita atenção nesses detalhes em relação às nomenclaturas quando nos referimos a menores que cumprem medida socioeducativa de internação no sistema socioeducativo, beleza? E aí, o artigo 49 da Lei de Execução Penal, a LEP, traz as faltas disciplinares e sua classificação em leves, médias e graves. Porém, a LEP ela limitou-se a trazer as faltas graves, mencionando que caberá à legislação local, ou seja, de cada estado da Federação e do Distrito Federal, assim especificar as faltas que serão consideradas leves e médias durante o cumprimento da pena, ou durante aqui o cumprimento da medida socioeducativa. Lembremos mais uma vez da diferença entre essas nomenclaturas, tá? Principalmente a nível de prova. E aí, nós temos o parágrafo único do artigo 49 da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84, que diz que a tentativa de falta disciplinar ela é punida com a sanção correspondente à falta consumada. Então, no caso de ser tentada ali uma falta disciplinar, tá? Essa falta disciplinar tentada será punida com a sanção correspondente à falta consumada. Beleza? Então, mais uma importante informação trazida lá no artigo 49 da Lei de Execução Penal. Beleza? E aí, aquelas faltas graves que estão lá trazidas no artigo 50 da Lei de Execução Penal, elas possuem um rol taxativo. E o que significa isso? Taxativo porque são taxadas pelo legislador. Somente lei poderá acrescentar outras faltas que poderão ser consideradas graves durante o cumprimento da pena. E mais uma vez, chama atenção para o detalhe, não há pena no sistema socioeducativo, medida socioeducativa, tá certo? Então, vamos prestar atenção nas nomenclaturas que são utilizadas, porque estamos fazendo aqui a leitura da Lei de Execução Penal que trata lá de presos maiores de idade, tá? Como falei, particularmente não gostei do edital do sistema socioeducativo ter cobrado essa lei aqui que diz respeito à LEP, tá? No edital da prova para o cargo de assistente ou auxiliar do sistema socioeducativo do Estado de Minas Gerais, beleza? Mas, seguindo aí, nós temos que o artigo 2º, novamente, da Lei 11.466, diz: o Decreto-Lei número 2.848 de 1940, que é justamente o nosso Código Penal, tá, pessoal? Passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 319-A. Então, nós vimos aí que a Lei 11.466 trouxe alteração importante também na LEP, na Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1974, e agora trataremos aqui da outra alteração trazida no artigo 2 da Lei 11.466 de 2007, que faz referência ao artigo 319-A que foi inserido no nosso Código Penal brasileiro, beleza? Põe na tela. O artigo 319 do Código Penal brasileiro diz: deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso acesso a aparelho telefônico de rádio ou similar
que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Pessoal, de novo, em relação às nomenclaturas, aqui nós podemos observar, põe na tela. Diretor de penitenciária. No caso lá do sistema socioeducativo, nós não temos penitenciária. Em regra, temos centros de internação de menores. Agente público, termo abrangente, se refere àquele que exerce cargo, emprego ou função pública na administração pública, direta ou indireta. Claro que, como estamos tratando aqui de um edital para o sistema socioeducativo, nos referimos àqueles agentes que exercem lá as atribuições de agente de segurança socioeducativo, de assistente educacional socioeducativo ou de auxiliar educacional no sistema socioeducativo. Então, todos aqueles agentes públicos que estão envolvidos naquele centro de internação e desenvolvem lá suas atividades laborais em relação a menores em conflito com a lei, beleza? Na tela aí, nós temos as expressões presos, né? Preso e presos, ó. Várias vezes a LEP e o nosso Código Penal, ele se refere a presos, né, pessoal? Só que nós sabemos que lá no sistema socioeducativo não temos presos, temos menores em conflito com a lei, tá? Em conflito, vou apagar aqui, em conflito com a lei, beleza? Então nós não temos presos, mas sim menores em conflito com a lei. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano para esses agentes públicos que deixarem de cumprir com o dever de vedar o acesso ao aparelho telefônico, tá? Aqui, quando iniciamos nossa aula, lá no primeiro slide, nós vimos que trata de crime do agente público. Mas que crime? O crime de deixar de cumprir com seu dever de vedar o acesso ao preso de aparelho telefônico de rádio ou similar, tá? Aparelhos que permitam a comunicação deles com outros presos ou internos, no caso de menores em conflito com a lei, menores apreendidos que cumprem medida socioeducativa de internação, por exemplo, tá? Então é em relação a esse dever de vedar o acesso ao aparelho telefônico, e não pelo fato do agente público usar o telefone pessoal, por exemplo, dentro lá dos estabelecimentos penais, no caso do sistema penitenciário, ou de centro de internação, no caso do sistema socioeducativo. Claro que há portarias que regulamentam o uso do aparelho de telefone celular pelo agente público, tá? Em regra, é vedado também que o agente público ele faça uso do aparelho de telefone celular no interior desses estabelecimentos penais ou dos centros de internação, no caso de menores, tá? Mas aqui o crime é o crime de deixar de cumprir com o seu dever de vedar o acesso ao aparelho telefônico, e não o simples fato desse agente público utilizar seu próprio telefone lá dentro do estabelecimento penal ou do centro de internação, por exemplo. Então, muito importante esses detalhes aqui que estamos vendo, tá? E aí, pessoal, nós temos aqui na tela que, de acordo com o artigo 2º da Lei 8.069 de 90, que é justamente o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que criança é pessoa de 0 a 12 anos incompletos. O que significa esse 12 anos incompletos? Pessoal, 12 anos incompletos significa 11 anos, 11 meses e 31 dias. Quando essa pessoa, essa criança completar 12 anos, ela passará a ser considerada adolescente, que o próprio artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente traz, que é pessoa com idade entre 12 e 18 anos. Então, fez 12, passa de criança a adolescente. Completou 18 anos, nós sabemos que será uma pessoa considerada adulta, tá? Inclusive, não será mais considerada para fins penais, de acordo com o nosso Código Penal brasileiro, como inimputável. Será pessoa imputável, ou seja, pode o Estado imputar determinado crime a essa pessoa que é considerada maior de idade, ou seja, que atingiu ali a idade de 18 anos completos, tá? Diferentemente do que ocorre
com os menores de idade, que inclusive nem praticam crime, praticam ato infracional, beleza? E são considerados pelo Código Penal brasileiro como inimputáveis pelo fato de serem menores de 18 anos, tá? Então, continuando aqui na tela, nós temos o parágrafo único. Parágrafo único do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Mas, pessoal, pessoa com 18 anos completos, nós vimos que são consideradas adultos e imputáveis, né? E por que o Estatuto da Criança fala em pessoa entre 18 e 21 anos de idade? Põe na tela. Isso aqui, pessoal, caso o menor ele pratique um crime aos 17 anos de idade, 17 anos de idade ainda é considerado adolescente, tá? Então, 17 anos de idade, ou seja, 18 anos incompletos, ele é uma pessoa considerada inimputável, é um menor, considerado menor, em conflito com a lei. Ele poderá sofrer uma sanção de medida socioeducativa de internação, tá? Jamais prisão. Então, mais uma vez, se atentem aos termos utilizados na tela. Então, pessoa com 17 anos cometeu determinado ato infracional análogo a crime e aí vai lá cumprir medida socioeducativa de internação, por exemplo. Fez 17. Passados aqui, pessoal, uma semana, ele faz 18 anos. 18 anos nós sabemos que é adulto. Porém, aqui ele pode pegar, por exemplo, uma sanção de medida socioeducativa de internação pelo prazo máximo de 3 anos, tá? Assim como afirma o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Fez 18, passou um mês, uma semana, 18 anos, ele vai fazer 19, vai fazer 20, deixa eu apagar aqui, vai fazer 20 durante o cumprimento da pena e 21. São 3 anos, não são? Então, 18, 19, 20. Ele fez 18, vai ficar 19, 20, 21. 3 anos aqui. Aos 21 anos, esse adolescente será compulsoriamente colocado em liberdade, tá? Ou seja, completou 21 anos de idade durante o cumprimento da medida socioeducativa de internação, que possui um prazo máximo de 3 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Este, hoje adulto, de 21 anos de idade, ele será compulsoriamente colocado em liberdade, ou seja, obrigatoriamente a administração pública deverá colocá-lo em liberdade. Isso porque a idade máxima é de 21 anos para o cumprimento de medida socioeducativa. Então você, futuro servidor, futuro agente público do sistema socioeducativo, poderá se deparar lá no exercício do seu cargo com pessoas maiores de idade. Tá? Por esse motivo que acabamos de ver aqui, beleza? Então, muita atenção com esses detalhes e outros que falaremos agora. Por exemplo, adolescente não pratica crime. Adolescente comete ato infracional análogo a determinado crime previsto no Código Penal brasileiro. Tá? Então, não é correto afirmarmos que menores de idade, ou seja, inimputáveis em razão da idade menores de 18 anos, cometam ou pratiquem crimes, mas sim ato infracional análogo a determinado crime, beleza? Outro detalhe, o adolescente ele não é preso, ele é apreendido, tá? Então essas nomenclaturas são muito importantes, principalmente a nível de prova, beleza? Outro detalhe, no exercício do cargo, vocês, futuros agentes públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais, por exemplo, se depararão com adolescentes e não com crianças. Nós vimos a diferença entre criança e adolescente, que são dois conceitos trazidos no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então não tem lá criança, por exemplo, cumprindo medida socioeducativa, e sim adolescentes. Criança, quando pratica ato infracional análogo a crime,
é encaminhada diretamente à Vara da Infância e Juventude, chama-se lá os pais da criança ou os responsáveis legais e imediatamente é liberada a criança, tá certo? Então só cumpre medida socioeducativa de internação a adolescentes e jamais crianças, beleza? Então, espero ter ajudado vocês aí nessa caminhada para o concurso público do Estado de Minas Gerais, do Sistema Socioeducativo de Minas Gerais. No meu canal trago informações importantes acerca do sistema penitenciário e agora também acerca do sistema socioeducativo, não só de Minas Gerais, tá, mas de todos os estados da Federação e do Distrito Federal. E caso queiram acompanhar minha rede social, Instagram, Bruno C. Paz Mendes, estarei lá também sempre falando sobre assuntos relacionados à segurança pública em geral e, em especial, ao sistema penitenciário e o sistema socioeducativo brasileiro, beleza? Então aguardo vocês numa próxima oportunidade. Obrigado pela participação.